A notícia começou a circular discretamente nas primeiras horas da manhã, quando uma conta anônima publicou um conjunto de mensagens privadas alegando ter trabalhado por meses na equipe pessoal de uma das influenciadoras mais comentadas do país. No início, muitos pensaram tratar-se de mais uma tentativa de ganhar atenção, mas bastaram poucos minutos para que os primeiros prints fossem replicados em grupos fechados, páginas de fofoca e perfis especializados em faro jornalístico. O nome de Vinícius Júnior apareceu no centro da discussão antes mesmo que qualquer influenciador envolvido pudesse reagir. A ex-funcionária afirmou ter sido testemunha de uma cena que jamais deveria ter visto, descrevendo um suposto encontro inesperado entre a influenciadora e o jogador. Segundo ela, a situação não passou despercebida e teria causado um choque imediato nos bastidores, ainda sem muitos detalhes. Os primeiros relatos indicavam que o encontro teria ocorrido em um ambiente privado, longe de câmeras, mas não longe de olhares atentos. Os prints divulgados mostravam conversas antigas, nas quais a funcionária dizia estar sendo pressionada a apagar registros, bloquear pessoas específicas e até mesmo mentir para membros da própria equipe. Um trecho chamou a atenção pela clareza da denúncia. Ela me obrigou a esconder o que viu com Vinícius Júnior. A frase, colocada no meio de uma conversa aparentemente extensa, foi o estopim para que a história deixasse os limites de contas anônimas e atingisse veículos digitais com grande alcance. De repente, aquilo que poderia ser apenas um desentendimento interno passou a ganhar formato de possível escândalo. Enquanto isso, perfis que normalmente evitavam compartilhar rumores começaram a reproduzir trechos dos prints, destacando partes onde a funcionária dizia ter tentado se afastar da situação. Em outra parte, ela afirmava estar com medo de ser exposta antes da hora. Para muitos, esse detalhe fez com que a história ganhasse credibilidade. Por outro lado, fãs da influenciadora correram para desacreditar o relato, chamando tudo de armação ou tentativa de derrubar sua imagem. O envolvimento de Vinícius Júnior elevou a situação a outro patamar. Fontes próximas ao jogador afirmaram não ter conhecimento de qualquer encontro recente entre ele e a influenciadora, mas a ausência de uma negação oficial alimentou ainda mais o público, que começou a criar suas próprias teorias. Nomes de celebridades, amigos, ex-companheiros e até possíveis rivais surgiram em comentários que não paravam de crescer. Os portais que acompanhavam o caso relataram que mais prints estavam programados para serem divulgados ao longo do dia, o que fez com que a tensão aumentasse ainda mais. A ex-funcionária, ao que tudo indicava, tinha se preparado para esse momento, e se os primeiros documentos já haviam sacudido as redes, ninguém conseguia prever o impacto das próximas revelações. As capturas de tela divulgadas nas primeiras horas continham apenas trechos de conversas, mas foram o suficiente para incendiar a discussão pública. O conteúdo mostrava diálogos entre a ex-funcionária e uma pessoa identificada apenas como M, aparentemente alguém de confiança, com quem ela desabafava sobre a pressão que estaria sofrendo. O tom das mensagens variava entre preocupação, medo e frustração, revelando uma tensão crescente dentro da equipe da influenciadora. Entre os trechos divulgados, um marcou especialmente a audiência. Nele, a ex-funcionária afirma que não deveria ter presenciado nada e que a influenciadora teria insistido para que ela fingisse não ter visto o que descreveu como uma aproximação mais do que suspeita. A menção direta a Vinícius Júnior deixou muitos em choque, mesmo sem detalhes explícitos. A mera possibilidade de um envolvimento fora do padrão já era o suficiente para gerar discussões inflamadas. Outro ponto dos prints que chamou a atenção foi o horário das conversas. Muitas delas tinham marcas de madrugada, sugerindo que a ex-funcionária estava lidando com a situação há dias, talvez semanas, antes de decidir levar tudo a público. Comentários como "eu não posso mais carregar isso sozinha" e "ela disse que se eu falar algo vai acabar comigo" apareceram repetidamente ao longo das trocas. Com esses trechos em circulação, páginas de fofoca começaram a reconstruir a linha do tempo do suposto acontecimento. Perfis especializados em investigar celebridades passaram a cruzar as datas das mensagens com viagens, eventos, festas e compromissos públicos, tanto da influenciadora quanto de Vinícius Júnior. A coincidência entre um evento fechado ocorrido semanas antes e o período citado nos prints fez com que a teoria ganhasse ainda mais força. Enquanto isso, defensores da influenciadora afirmavam que as mensagens poderiam ser manipuladas. A discussão sobre a veracidade dos prints rapidamente se tornou parte central da polêmica. Especialistas em exposição digital foram chamados por portais de entretenimento para analisar o caso. Alguns apontaram inconsistências visuais, enquanto outros afirmaram que, pelas prévias divulgadas, tudo parecia legítimo. A ex-funcionária permaneceu em silêncio, mesmo com a viralização explosiva das capturas.
Segundo comentários de pessoas próximas, ela estava sendo aconselhada a não dar entrevistas até que tudo estivesse organizado. Esse silêncio, no entanto, apenas aumentou o clima de suspense. Internautas começaram a pedir que ela liberasse a conversa completa, enquanto outros questionavam se a influenciadora tentaria se pronunciar antes que mais informações viessem à tona. O envolvimento do nome de Vinícius Júnior trouxe outro tipo de reação. Fãs do jogador passaram a monitorar cada movimento dele nas redes, tentando identificar pistas, curtidas ou qualquer atividade que pudesse confirmar ou desmentir as suspeitas. Mesmo assim, o atleta manteve-se absolutamente quieto. Nenhuma resposta, nenhuma curtida, nenhum gesto sutil que indicasse qualquer posicionamento, com o caso ganhando proporção nacional. Veículos de comunicação começaram a preparar entrevistas, debates e painéis sobre o impacto do vazamento. A sensação pública era clara, aquilo era apenas o começo. Com a viralização dos prints, começaram a surgir relatos de pessoas que supostamente conheciam a ex-funcionária. Nenhum deles dava declarações diretas, mas pequenos trechos vazaram em fóruns e grupos fechados, dando a entender que ela já vinha enfrentando conflitos internos desde seu desligamento da equipe. De acordo com essas fontes, a ex-funcionária nunca teve histórico de buscar exposição pública, e por isso, muitos começaram a dar mais credibilidade ao fato de que ela não estaria tentando apenas gerar polêmica. Um texto atribuído a uma amiga próxima circulou discretamente, afirmando que a ex-funcionária havia sido levada ao limite. Segundo esse relato, ela teria se demitido semanas antes, justamente após se recusar a continuar escondendo o que viu. O texto dizia ainda que a influenciadora teria deixado claro que qualquer menção pública ao nome de Vinícius Júnior seria um problema incalculável para todos os envolvidos. Isso reforçou a teoria de que a situação nos bastidores era muito mais intensa do que se imaginava. Ainda assim, um ponto chamou a atenção. A ex-funcionária não negava o teor dos prints. Mesmo em silêncio, ela não fez qualquer movimento para dizer que eram falsos, nem autorizou ninguém a representá-la juridicamente naquele momento. Para analistas de comportamento digital, essa postura indicava que ela talvez estivesse preparando algo mais organizado, possivelmente um dossiê completo, incluindo datas, horários e mais provas. Foi então que novos trechos começaram a circular, desta vez sem autoria clara. Neles, a ex-funcionária supostamente descrevia a cena que teria testemunhado, uma situação privada envolvendo a influenciadora e Vinícius Júnior, que fugia completamente do caráter profissional. Ela afirmava ter entrado no ambiente por engano, já que estaria buscando um item que havia sido solicitado. O impacto da visão a deixou desconfortável, segundo os relatos. E ela teria sido imediatamente instruída a não comentar nada com ninguém. Esse momento, segundo as mensagens, marcou o início da tensão. A funcionária dizia que passou dias sem conseguir dormir, receosa de que alguém a culpasse por algo que não tinha provocado. Nesse período, a influenciadora teria adotado uma postura rígida, exigindo que ela apagasse conversas, bloqueasse números e evitasse cruzar informações com qualquer pessoa da equipe. A pressão, ao que tudo indicava, teria chegado a um ponto insustentável. Nas redes sociais, seguidores e críticos relembravam episódios antigos em que a influenciadora já havia sido acusada de atitudes parecidas, embora nunca relacionadas ao atleta. Comentários sobre padrões repetidos passaram a circular com força, e a cada novo detalhe surgia uma nova divisão entre quem acreditava na ex-funcionária e quem considerava tudo uma invenção cuidadosamente arquitetada. Portais de entretenimento começaram a investigar a trajetória profissional da suposta denunciante, buscando entender se sua saída da equipe estava de fato vinculada ao episódio. A descoberta de que ela havia sido desligada de forma abrupta reforçou ainda mais o interesse do público. Contudo, até aquele momento, nenhuma das partes havia se manifestado oficialmente. O clima se tornava mais intenso e todos aguardavam o próximo movimento, uma declaração da influenciadora, um pronunciamento de Vinícius Júnior ou a liberação integral dos prints originais. A sensação era clara, algo grande estava prestes a surgir. Com a história já dominando as redes sociais, a discussão deixou de ser apenas sobre os prints, passando a envolver uma análise minuciosa das datas e locais. Usuários começaram a cruzar informações de maneira quase investigativa, comparando postagens antigas, compromissos profissionais e aparições públicas tanto da influenciadora quanto de Vinícius Júnior. A busca era por qualquer brecha que pudesse confirmar ou desmentir o encontro que a ex-funcionária afirmava ter testemunhado. Especialistas em mídia digital foram convidados a participar de debates online. Em uma dessas transmissões, um analista mostrou que a marcação de horário em certos prints coincidia com uma noite em que a influenciadora participou de um evento fechado. Esse detalhe ganhou força rapidamente porque, segundo registros de fotos e vídeos publicados na época, ela passou boa parte da noite fora das câmeras principais.
algo incomum para quem costuma registrar todos os passos. Do lado de Vinícius Júnior, o atleta estava em um período de descanso antes de retornar para um compromisso esportivo. Não havia provas públicas de que ele estivesse no mesmo local que a influenciadora naquela noite, mas também não havia nada que descartasse essa possibilidade. O simples fato de não haver informação concreta sobre seu paradeiro alimentou ainda mais as especulações. Em diversos fóruns, usuários montaram verdadeiros dossiês paralelos, criando linhas do tempo que circulavam em prints e arquivos compartilhados. Neles destacavam deslocamentos, horários, mudanças de roupa, interações nas redes sociais e até padrões de silêncio digital. Comentários como "ele ficou 3 horas sem responder ninguém" ou "ela desapareceu depois do evento" começaram a ser associados como pistas de um possível encontro privado. Outro elemento que chamou a atenção foi o relato de uma fonte anônima ligada à equipe de produção do evento. Segundo essa pessoa, a influenciadora teria pedido para usar uma sala reservada durante alguns minutos. O pedido teria sido tratado como algo comum, afinal, celebridades frequentemente solicitam privacidade, mas acabou ganhando nova interpretação diante dos acontecimentos. A ex-funcionária, segundo esse mesmo relato, teria ido até o local para entregar um item deixado para trás. Esse seria o instante exato em que ela teria presenciado a tal cena que não deveria ver. A reconstrução dos acontecimentos sugeria que o encontro, se realmente ocorreu, foi breve, inesperado e não planejado para envolver terceiros. O fato de ter sido flagrado por alguém da equipe teria provocado a reação imediata e, segundo os prints, a pressão para que nada fosse revelado. Enquanto a história ganhava nova forma, a ausência de pronunciamento oficial das partes envolvidas gerava ainda mais barulho. A influenciadora, conhecida por reagir rapidamente a qualquer polêmica, manteve-se em silêncio absoluto, alimentando interpretações de que estaria preparando uma resposta cuidadosamente construída. Já Vinícius Júnior não demonstrava qualquer alteração em sua rotina pública, o que, paradoxalmente, fazia com que muitos acreditassem que algo sério estivesse acontecendo nos bastidores. A expectativa crescia de forma exponencial, páginas de fofoca prometiam atualizações a qualquer momento, e seguidores esperavam ansiosamente por um comunicado, um desmentido ou até mesmo uma confirmação inesperada. A narrativa até então parecia estar apenas se desenrolando, enquanto o público tentava montar o quebra-cabeça do suposto encontro, um cenário ainda mais complexo se formava nos bastidores. De acordo com informações que começaram a circular em perfis especializados, a equipe jurídica da influenciadora estaria acompanhando tudo de perto. Embora nenhuma medida oficial tivesse sido tomada, fontes afirmavam que advogados já estavam monitorando cada publicação, print e especulação envolvendo seu nome. Esse clima de possível embate legal trouxe novas camadas para a história. Comentários sobre processos, indenizações e difamação começaram a surgir em discussões que até então estavam focadas apenas nos prints. Páginas de fofoca lembravam que casos anteriores envolvendo celebridades e ex-funcionários haviam terminado em longas disputas judiciais. Isso levou parte do público a acreditar que a ex-funcionária poderia estar correndo riscos caso não tivesse provas sólidas para sustentar sua denúncia. Por outro lado, outro grupo interpretou o silêncio dela como sinal de que teria munição suficiente para se proteger. A hipótese de um dossiê mais completo, contendo vídeos, áudios ou conversas extensas, começou a ganhar espaço. Muitos especulavam que ela estava aguardando o momento certo para liberar tudo, principalmente porque a viralização inicial já havia ultrapassado qualquer controle. A essa altura, o caso tinha se tornado nacional. A influenciadora, que normalmente publica conteúdos diários, interrompeu sua rotina digital, sumiu dos stories, não postou novos vídeos, deixou de interagir com marcas e deixou pendentes parcerias que costumam ser divulgadas com precisão. Essa ausência repentina levantou suspeitas de que ela estivesse tentando conter danos internamente antes de se pronunciar. Orientada por especialistas em gerenciamento de crises, a equipe de comunicação dela também permaneceu em completo silêncio. Não houve notas, esclarecimentos, nem mesmo reações indiretas. Para muitos, isso era incomum. Quando a influenciadora enfrenta críticas menores, é comum ver respostas rápidas e firmes. O fato de agora todos estarem em silêncio absoluto levantou questionamentos sobre a gravidade da situação. Do lado de Vinícius Júnior, o impacto começou a chegar ao círculo de relações do atleta. Pessoas próximas teriam sido orientadas a não comentar o assunto e a evitar perguntas de jornalistas. A preocupação maior, segundo rumores, era impedir que a história afetasse sua imagem pública ou fosse associada à sua vida profissional.
O nome do jogador, extremamente valorizado nacional e internacionalmente, não poderia ser envolvido em especulações sem que isso gerasse repercussões. A ex-funcionária, no entanto, parecia estar isolada e protegida. De acordo com relatos, ela teria apagado fotos antigas, deixado grupos privados e restringido suas redes sociais. Não estava mais acessível e qualquer tentativa de contato era ignorada. Para muitos, isso indicava medo de retaliação. Para outros, era apenas uma estratégia para não comprometer o andamento da situação. Nos bastidores, veículos de imprensa já se preparavam para colocar o caso em rede nacional. Debates foram planejados, jornalistas reuniram informações e especialistas em comportamento digital começaram a analisar possíveis impactos na carreira da influenciadora. O público, por sua vez, esperava apenas por uma coisa: o próximo vazamento de prints que pudesse alterar completamente o rumo da história. Tudo indicava que o ápice da polêmica ainda estava por vir. A madrugada seguinte trouxe exatamente o que muitos aguardavam e outros temiam: um novo vazamento. Por volta das 3 da manhã, uma conta recém-criada publicou um pacote de prints muito mais extenso do que os anteriores. As imagens, que rapidamente se espalharam, apresentavam diálogos longos, detalhados e com trechos que pareciam confirmar que a ex-funcionária realmente viveu dias de intensa pressão psicológica após o episódio envolvendo a influenciadora e Vinícius Júnior. Entre as capturas, havia mensagens nas quais a ex-funcionária afirmava ter sido ameaçada por alguém identificado como G. O texto dizia que, se ela insistisse em tocar no assunto, coisas pessoais poderiam vir à tona. A frase, solta, mais clara, foi o suficiente para provocar uma onda de indignação. Diversos perfis passaram a apontar possíveis nomes que poderiam corresponder à inicial, gerando um debate paralelo sobre quem estaria envolvido na contenção da crise. Outro trecho que chamou imensa atenção mostrava uma conversa tensa entre a ex-funcionária e a própria influenciadora. A influenciadora, claramente alterada, dizia: "Você não viu nada, e se viu, não é problema seu." O tom da mensagem, frio e direto, foi interpretado como uma tentativa de intimidação. Nos comentários que acompanharam o vazamento, muitos usuários afirmaram que aquilo era suficiente para expor a verdadeira relação entre empregadores e funcionários dentro da equipe dela. Mas o print mais replicado da madrugada continha um relato detalhado do que a ex-funcionária dizia ter testemunhado. Ela descrevia que, ao entrar na sala reservada para buscar o item esquecido, encontrou a influenciadora e Vinícius Júnior próximos demais, em uma situação que não deixava margem para interpretações alternativas. Embora não existissem fotos do momento, o nível de detalhe da descrição fez com que muitos acreditassem que algo realmente havia acontecido. O conteúdo provocou uma avalanche imediata. Portais passaram a publicar manchetes em sequência, reforçando que tratava-se do vazamento mais grave até agora. Comunidades digitais organizaram espaços para discutir o material, enquanto fãs da influenciadora se dividiam entre tentar justificar as mensagens e assumir que a situação havia tomado proporções irreversíveis. O time jurídico da influenciadora, segundo rumores que ganharam força durante a manhã, entrou em ação. Fontes afirmavam que medidas estavam sendo tomadas para identificar a origem do vazamento e tentar barrar a circulação do conteúdo. No entanto, como ocorre em casos de forte repercussão, o material já havia se espalhado de forma irreversível. Até mesmo contas internacionais começaram a comentar o caso, mencionando o nome de Vinícius Júnior em publicações que ultrapassaram dezenas de milhares de visualizações. Do lado do jogador, a reação foi igualmente silenciosa. Nenhuma nota, nenhum comentário e nem mesmo movimentações de familiares ou amigos em defesa pública. Esse silêncio foi interpretado de duas maneiras: prudência para evitar escândalos desnecessários ou preocupação real com a gravidade da exposição. O vazamento também trouxe outra consequência imediata: o público começou a cobrar posicionamento da influenciadora. Para muitos, o silêncio deixou de ser estratégia e passou a ser visto como reconhecimento indireto. Perfis passaram a marcar marcas, patrocinadores e parceiros comerciais dela, sugerindo que a credibilidade estava em xeque. No entanto, algo estava claro: se os prints eram verdadeiros, a situação ainda estava longe de alcançar seu ponto final. A pressão pública atingiu níveis inéditos. Depois do grande vazamento da madrugada, marcas começaram a ser marcadas em centenas de comentários, pedindo esclarecimentos e questionando se continuariam associadas à influenciadora no meio de uma crise tão delicada. Perfis que normalmente a defendiam passaram a demonstrar inquietação, e a ausência de qualquer manifestação alimentava ainda mais teorias. Foi nesse clima que, no meio da tarde, a influenciadora finalmente deu um sinal, mas não o tipo de declaração que o público esperava. Ela reapareceu discretamente nos stories, sem falar, sem mostrar o rosto, sem sequer mencionar a polêmica.
publicou apenas um fundo neutro com uma frase: "Cuidem da saúde mental de vocês." A postagem, que deveria soar como um lembrete genérico, inflamou ainda mais os comentários. Para muitos, isso foi interpretado como uma tentativa de desviar do foco principal. Para outros, era um recado indireto para a ex-funcionária, fazendo alusão às mensagens vazadas sobre ansiedade e pressão pós-episódio. Logo em seguida, a influenciadora compartilhou um segundo story, desta vez com uma música melancólica. Novamente, nenhuma palavra sobre Vinícius Júnior, sobre os prints ou sobre a ex-funcionária. Essa postura gerou frustração imediata. As redes explodiram em críticas, alegando que ela estaria usando estratégias emocionais para evitar um pronunciamento objetivo. Jornalistas especializados em celebridades analisaram o comportamento. Alguns argumentaram que o silêncio calculado fazia parte de uma estratégia para ganhar tempo, enquanto outros afirmaram que a influenciadora poderia estar emocionalmente abalada, tentando controlar danos antes de enfrentar a repercussão generalizada. O que ninguém soube explicar foi por que, mesmo diante de uma acusação tão séria, ela optou por não negar nada. Enquanto isso, a ex-funcionária continuava desaparecida das redes. A ausência dela passou a alimentar rumores de que estaria recebendo orientações legais para organizar seu material antes de uma possível entrevista. Algumas páginas chegaram a afirmar que ela havia sido procurada por 2 programas de televisão e por veículos digitais que buscavam exclusividade. Nenhum desses rumores pôde ser confirmado, mas a movimentação intensa indicava que algo grande estava acontecendo fora do alcance público. O silêncio da influenciadora também gerou uma reação inesperada. Outras pessoas que afirmavam ter trabalhado com ela começaram a comentar em posts de grandes perfis. As mensagens eram vagas, mas traziam frases como "muita gente não conhece o que acontece internamente, e isso já estava para estourar faz tempo." Não havia provas, não havia relatos diretos, apenas insinuações, mas em um momento tão sensível, isso foi suficiente para incendiar ainda mais a discussão. Do lado de Vinícius Júnior, nenhuma mudança, nem stories, nem curtidas, nem notas oficiais. Alguns perfis esportivos comentaram o caso, alertando que a associação do nome dele com escândalos desse tipo costumava preocupar patrocinadores internacionais. O fato de ele manter absoluto silêncio começou a ser visto como indício de um possível assessoramento jurídico. O que surpreendeu ainda mais foi a repercussão internacional. Pequenos veículos de entretenimento em língua espanhola e inglesa começaram a noticiar o vazamento, especialmente porque envolvia um atleta de relevância mundial. A história, que começou em redes brasileiras, já ganhava proporção global, levando muitos a acreditarem que um pronunciamento sério era inevitável, mas ao contrário do que esperavam. A influenciadora não voltou a se pronunciar naquele dia. Apenas reforçou seu silêncio, e esse silêncio começou a soar mais alto do que qualquer explicação. O silêncio acumulado criou uma pressão insustentável. O caso já havia ultrapassado os limites do entretenimento e se tornado pauta em mesas de debate, podcasts, canais internacionais e até veículos esportivos. Diante da escalada, a influenciadora não pôde mais adiar uma resposta. No início da noite, ela anunciou uma live curta, prometendo esclarecimentos diretos. Centenas de milhares de pessoas se conectaram imediatamente, esperando a defesa definitiva, ou, ao menos, uma negação firme. Mas o que aconteceu surpreendeu até os mais céticos. A influenciadora apareceu visivelmente abatida, sem maquiagem, falando pausadamente. Começou dizendo que vinha enfrentando dias difíceis, que estava sendo atacada injustamente e que a internet havia tomado conclusões precipitadas. No entanto, durante os primeiros minutos, ela ainda não mencionava Vinícius Júnior, nem a ex-funcionária, apenas falava sobre pressões, inverdades e traições que não existiram. O público seguia dividido, alguns se solidarizavam, outros acusavam a fala de ser um desvio emocional calculado. Então, finalmente, ela abordou o ponto central. Disse que nunca houve traição e que as conversas divulgadas estavam fora de contexto, mas ao contrário do que muitos esperavam, ela não apresentou provas, prints, registros ou qualquer evidência que sustentasse sua versão. Apenas pediu que o público acreditasse nela. Essa ausência de dados concretos provocou reações imediatas e negativas da maioria dos espectadores. Em um segundo momento, ela mencionou Vinícius Júnior apenas de forma indireta, dizendo que qualquer pessoa pode ser envolvida em mentiras quando existe má intenção. Não o defendeu diretamente, tampouco negou que o encontro privado tivesse ocorrido.
Essa ambiguidade se tornou o ponto mais comentado da live. A falta de clareza foi interpretada como sinal de que algo estava sendo escondido, ou ao menos cuidadosamente evitado. Enquanto isso, nas redes sociais, a ex-funcionária se manteve completamente calada, mas durante a transmissão, um detalhe começou a circular. O nome dela apareceu brevemente entre os espectadores da live, o que foi capturado por vários usuários. A presença silenciosa dela aumentou ainda mais a sensação de tensão, como se estivesse aguardando o momento certo para responder. No final da transmissão, a influenciadora anunciou que medidas legais estavam sendo tomadas e que não iria mais tolerar ataques. A live terminou sem abertura para perguntas, sem esclarecimentos adicionais e sem qualquer prova que fosse capaz de desmontar o escândalo. Minutos depois, porém, algo inesperado virou completamente o rumo da história. A ex-funcionária, que até então havia permanecido invisível, publicou um único texto em sua rede social privada, capturado instantaneamente por seguidores. A mensagem dizia apenas: "Se querem a verdade completa, amanhã às 10 horas eu mostro tudo." Não havia anexos, não havia prints, apenas a promessa de um pronunciamento definitivo. A frase, seca e objetiva, bateu como uma explosão digital. Veículos de imprensa interromperam suas programações para noticiar. Comentários surgiram aos milhares. O clima de suspense, que já era alto, atingiu seu ápice. A influenciadora não respondeu. Vinícius Júnior continuou em silêncio absoluto e o país inteiro prendeu a respiração, porque, depois de tantos vazamentos, desaparecimentos, pressões, ameaças e versões conflitantes, o que viria no dia seguinte tinha potencial para redefinir todas as narrativas e destruir carreiras. E assim terminava o dia que mudou completamente o rumo da história, mas o que viria depois, ninguém ousava prever.